Vamos com tudo! Vou botar aqui o tema da live. Consultoria gratuita. Fixei. Bora lá. Esperar a galera aí começar a entrar. Vou mandar aqui para algumas pessoas. Gente, eu espero que vocês também enviem, tá? Então, vamos lá. Enviando aqui pra galera que eu falei no final de semana. Sábado e domingo aí. E é isso, vamos começar. Primeiramente, quero falar pra vocês que a imersão foi um sucesso, deu tudo certo. Tudo conforme eu esperava. Eu acredito muito que assim, quando a gente se propõe a fazer algo e a gente vai firme naquilo, sabe? Foca naquela meta e vai com um olho assim, sangue nos olhos pra conseguir, vai dar certo, sabe? E foi o que eu fiz esse final de semana. Eu tive alguns insights semana passada. Semana passada a gente estava trabalhando aqui na página muito a questão da essência, de você encontrar sua voz, de você trabalhar nas afirmações positivas de que você tem o quê? As ferramentas que você precisa para resolver suas questões, seus problemas, que tá tudo aqui, sabe? Hoje em dia, eu tava até fazendo essa reflexão numa outra live, a gente tem um mar de informação, a gente tem uma avalanche, mais bem dizendo, de informação na internet. Seja pelo Instagram, seja pelo Google, seja pelo YouTube. Nossa, gente, as minhas aulas do YouTube estão lá, tipo, aulas incríveis, tá tudo direitinho, dá pra você ir por tópico. Então, assim, informação a gente tem. Por que será que a gente não coloca isso em prática? Eu fiquei me perguntando. E essa pergunta veio muito do seguinte: a minha missão, meu propósito aqui com Restaurando Famílias é ajudar você. Então acabar com os seus conflitos dentro de casa, acabar com as suas brigas dentro da sua casa, da sua família. E para fazer isso, o que eu comecei a perceber é que eu precisava mudar um pouquinho a minha tonalidade, é que eu precisava fazer algumas mudanças. Mas vamos lá, vamos com calma, que eu vou chegar no ponto que eu quero falar para vocês. Enfim, depois de ver tudo isso em relação à essência, a minha voz, né, que é uma coisa que eu trabalho muito, eu percebi que eu precisava de um final de semana ali focadíssima nesse trabalho aqui de restauração de famílias, de conflitos familiares, para poder dar uma nova cara para a página. Então, assim, eu entrei em imersão na sexta-noite, botei até um post aqui, porque para vocês entenderem por que eu ia ficar um pouquinho distante, né? E depois eu entrei em imersão, parei de postar aqui no Instagram, só alguns stories que me marcaram e aí eu repostei e fiquei lá no Telegram. Então, assim, quem tava comigo no Telegram me acompanhando, viu de perto como é que foi essa imersão. E acompanhou assim, da onde que eu tirei cada coisa, sabe? Então aqui pra vocês eu tô trazendo esse resumo, esse resumão. Mas assim, se você quer estar mais por dentro do que rolou da imersão e também como que eu utilizei as técnicas, né, que eu mesma ensino pra poder chegar nessa transformação aqui do Restaurando Famílias, entra porque dá pra você ver as mensagens anteriores. Então se você entrar no grupo do Telegram, você vai ter acesso a tudo lá. Mas vamos lá. Algumas mudanças que vão ter, gente. As lives vão passar a ser meio-dia. Meio-dia, segunda e sexta, ó. Não é de segunda a sexta, não. É segunda e sexta, pontualmente. Por quê? Eu sei que meio-dia é horário de almoço, porque vai ter muita gente que vai falar, ai, Edilene, mas meio-dia é horário do almoço. Sim, só que olha só, se você tá trabalhando na empresa, você pode botar o seu horário de almoço para meio-dia e tá aqui com o fonezinho acompanhando a live, se você realmente quer transformar a sua vida com a sua família. E outra coisa, se você tá de home office, melhor ainda, porque aí você coloca o seu almoço para a hora que você bem entende. Então você pode botar para meio-dia e assistir aqui a live.
Tá, mas por que eu mudei o horário? Eu mudei o horário porque eu quero quem tá comprometido com a transformação da família. O que acontece? Antes eu fazia live às 8 horas. Sabe o que acontecia? As pessoas ficavam assim, ó. Ai, live da Edilane, pô, legal. Ficava 5 minutos, não esperava nem eu concluir ali qual era a prática que eu tava passando, a minha recomendação. E ficava ali, ó, folheando o Instagram, gente. Porque ele chama a nossa atenção, a gente quer ver o que todo mundo tá fazendo. Isso é normal na era das redes sociais. Só que eu preciso de total atenção para dar o meu recado. Eu preciso que você esteja comigo na live para você conseguir realmente transformar a sua família. Então eu mudei o horário por causa disso, porque meio-dia eu sei que só vai estar aqui quem está comprometido com essa transformação. Vamos lá, teve mais algumas mudanças. Então segunda e sexta vai ter live meio-dia. A mudança principal, a live antes era expositiva, né? Eu dava uma aula para vocês de conflitos familiares. Escolhia um tema ali e ia naquele tema e passava prática para vocês. Agora vai ser um pouco diferente. Eu vou continuar abordando o tema, só que eu vou dar consultoria gratuita. Então, por exemplo, hoje eu já tenho uma consultoria para dar aqui. Daqui a pouco ela tá entrando e ela já deixou qual é a questão dela. Então, eu vou estar respondendo aqui o conflito, a briga que ela tá tendo dentro da família dela. E por que eu fiz isso? Porque eu acredito que resolvendo o problema dela, eu vou resolver o problema de muitas. Porque no caso da consultoria de hoje, ela tem problema com a mãe e com o irmão. Então, assim, quem não tem? Acredito eu que muitas pessoas aqui que me acompanham. Então, o que eu vou falar pra ela, dá pra você aplicar na sua vida também. E quem sabe, um outro dia, você ser a pessoa que vai estar aqui na consultoria gratuita. Então, vamos lá. Além dessa transformação da consultoria, gente, do modelo de live que eu tô fazendo, também tem uma outra transformação, que é a minha tonalidade com vocês. Antes eu falava muito assim, de uma maneira tranquila, de uma maneira amena, para poder tentar passar da melhor forma. Só que eu percebi que, sabe o que acontecia? Eu ouvia frases como: poxa, Edilane, muito legal isso tudo que você tá falando, só que comigo não dá certo não. Ah, comigo não dá certo porque minha mãe é impossível. Minha mãe é impossível, se eu for tentar fazer isso que você tá falando com ela, não vai dar certo. E a pessoa nem tentava. Ou então falava assim, nossa, mas vai dar trabalho, né? Vai dar trabalho. Gente, o que é mais importante? Você transformar a sua vida com a sua família e viver realmente momentos ali incríveis com eles, uma família de verdade, sabe? Ou você achar que te dá muito trabalho ter uma conversa ali com alguém da sua família que você tá se estranhando? Eu deixo essa pergunta pra vocês. Então, assim, chega de desculpinha, eu não quero mais ouvir desculpa. Eu quero quem tá comprometido, quem quer transformação dentro de casa. Então, por isso, eu também vou mudar minha tonalidade com vocês. Eu vou ser mais direta, vou ser mais incisiva e vou mandar, assim, um papo reto. Você quer mudar a sua família, a sua relação com a sua família? Tem algumas coisas que você vai precisar fazer. E eu vou falar. Eu vou dar o passo a passo. Eu vou dar o caminho das pedras. Eu vou dar todas as dicas e todo o suporte que você precisa para isso. Só que eu preciso que você esteja comprometida também. Então, assim, para começar aqui a exposição de hoje, dessa live, antes de começar a consultoria, eu quero pedir para vocês mandarem aqui nesse aviãozinho a live para pelo menos 3 pessoas. Por quê? Porque eu quero ajudar muita gente. Eu vejo que no Brasil, conflito familiar é o que não falta, né, gente? Senão a delegacia da mulher não estava tão lotada, senão não tinha tantos casos na vara judicial de família, senão não tinha tanta gente separando, senão não tinha tanta criança com problemas na escola porque tem um ambiente conflituoso em casa, senão não tinha todas as coisas terríveis que a gente vê no jornal. Filho agredindo mãe, mãe agredindo filho, irmãos brigando. Então, assim, não gosto de trabalhar na tragédia. Só que a gente sabe que a tragédia existe. Tá aí no noticiário todo dia pra gente ver. Só que
Por que que tem tantos conflitos familiares e nada é feito? Eu acredito em duas coisas. Primeiro, que as pessoas não têm ali as ferramentas que elas precisam para resolver isso. Entendeu? E eu tô aqui para dar as ferramentas. Dar as ferramentas para vocês. Dar o passo a passo para vocês. E segundo, é porque muita gente não tem noção de que a família tá em conflito. Isso que é o pior. Isso que é o pior, sabe por quê? Só tem noção na hora que um bateu no outro, na hora que tem duas pessoas sem se falar, na hora que aquilo ali tá muito mais difícil de resolver do que quando simplesmente vocês discutiam por causa do controle, entendeu? Por causa de uma louça suja. Então vamos lá. Eu quero ajudar, o meu propósito aqui é ajudar cada vez mais pessoas, cada vez mais famílias, entrar na casa das pessoas para levar esse recado. Então se você colocar aqui no aviãozinho e mandar para pelo menos 3 pessoas, né, conhecidos seus, eu sei que já vai estar ajudando outras famílias também a terem suas relações com mais harmonia, com mais paz, com mais conversa e diálogo, ao invés de briga e violência. Então vamos lá. Essa transformação que eu pauto aqui, que eu trago para vocês, ela parte de uma coisa. Tô aqui de olho nos comentários para poder ver se a pessoa que eu vou dar a consultoria hoje já entrou, porque como eu falei lá no início, gente, hoje vai rolar uma consultoria gratuita. Todas as lives agora vai ter consultoria gratuita, só que a de hoje já tá escolhida a pessoa que tinha conversado comigo no inbox. Outra coisa, tem muita gente que falou, poxa, mas você ainda não me mandou a mensagem, que eu botei nos stories mais cedo, né? Pode ter acontecido duas coisas. Uma, eu tô mandando mais ou menos 20 mensagens por dia e porque é o máximo que eu consigo, gente, porque eu sou ser humano e aí dessas 25, 7 me voltam com conflitos familiares, eu fico dando atenção para essas pessoas, né? Para ajudar de fato essas pessoas. Então, se você ainda não recebeu mensagem, nos próximos dias você deve estar recebendo, ou então é porque o seu Instagram é fechado. E aí, se o seu Instagram é fechado, não tem como eu mandar mensagem pra você. E aí, o que você faz? Você me manda um inbox falando qual é o conflito que você tá vivendo na sua casa. E aí, eu dou essa ajuda pra você lá pelo inbox do Instagram, tá bom? Lembrando também que no canal do Telegram tem conteúdo diário, conteúdo exclusivo, que eu não coloco em nenhuma outra rede. Lá o papo é mais assim, é mais íntimo, né? Com quem já me conhece, com quem já sabe aqui qual é o meu assunto, o que eu falo. Então eu vou direto no ponto lá no Telegram. Mas vamos lá. A importância da gente ganhar, como eu estava falando antes, a consciência de qual é o nosso cenário familiar, gente. Por que eu tô falando isso? Às vezes tem gente que me respondeu, poxa, aqui em casa tá tudo bem. Eu fiquei muito feliz, porque assim, teve bastante gente que me respondeu, pô, que bom, tá tudo bem aqui em casa e se eu precisar eu vou te mandar mensagem. Primeiro, eu já sei que essa pessoa agora tem abertura comigo pra mandar mensagem quando ela precisar. E outro ponto é que se tá tudo bem com a família dela, isso é motivo de comemoração, gente. É motivo de comemoração porque essa não é a realidade do brasileiro, entende? Se a gente pegar pesquisas aqui, trazer pesquisas com dados de violência, de estatística do IBGE, a gente vai ver que, de fato, não é a realidade do nosso país. Então, vamos lá. Por que a pessoa precisa criar essa consciência? Para evitar que chegue naquele extremo. Para evitar que chegue no ponto de ter uma agressão física, de ter uma agressão verbal. Então, percebe aí algumas coisas para você já ir analisando sua relação com a sua família. Seja mãe, seja pai, seja filhos. Teve muita gente que também me mandou problemas com os filhos ali numa idade que já tá começando a chegar na vida adulta, já tá maior de 18 anos, e aí tem aquelas questões, aqueles conflitos da idade mesmo. Só que se não conduzir isso da melhor forma, isso aí é ladeira abaixo na vida da pessoa e da família. Então vamos lá, para você criar essa consciência, você tem que começar a perceber, primeiro de tudo, seu arranjo familiar. Aí eu volto a dizer, né? É um termo que eu utilizo dentro do meu método, mas eu quero falar aqui de uma maneira que vocês entendam. Então vamos lá, o que é arranjo familiar, Edilane? Tá falando como se fosse uma professora de faculdade. Arranjo familiar é como é a tua família. Então, por exemplo, vou dar meu exemplo. A minha família é minha mãe, meu pai já faleceu, então a minha família é
hoje minha mãe e meus 3 irmãos. Eu tenho um irmão, uma irmã e outro irmão, nessa sequência, eu sou a caçula. Esse é o meu arranjo familiar. Por quê? Porque são essas... Eu nem moro com eles, tá? Então, assim, tem diferença. Não precisa você morar com essas pessoas. Só que eles são o meu núcleo familiar. São as pessoas com quem eu me importo, que se importam comigo. São as pessoas mais próximas do meu núcleo familiar. Esse é o meu. Aí eu te pergunto, qual é o seu? Não necessariamente é quem mora na sua casa. Às vezes tem alguém que já casou, saiu de casa, mas ainda compõe o seu arranjo familiar. Então, se você puder deixar aqui no comentário, quem é o seu arranjo familiar? E aí tem gente que tem avó dentro do arranjo familiar. Às vezes a avó mora na casa, ou então a avó não mora na casa, só que a avó é muito presente na vida daquelas pessoas. Então ela também pode fazer parte desse arranjo familiar. Tem gente que tem mãe e pai dentro do arranjo familiar. Tem gente que tem pais separados e tem 2 configurações de família. A família com a mãe, às vezes o padrasto e os irmãos. E outra configuração com o pai, que às vezes é só ela e o pai que não casou de novo. Então, você ter essa consciência de qual é o teu arranjo familiar, primeiro ponto, já vai te dar muito mais clareza de com quem você precisa realmente se importar. Quem é que tá ali dentro da tua escala de consideração, pessoas mais importantes. É claro que tio, primos também são importantes na nossa vida, gente. Só que quando a gente fica desestabilizado, geralmente não são essas pessoas que a gente procura. Ou então, quando a gente briga com essas pessoas, é chato. Só que quando a gente briga com alguém do nosso arranjo familiar, a gente fica arrasado. Sabe? A Kétria botou aqui meus pais, meu irmão e minha avó paterna e avô materno. Bem legal, porque né, tem uma avó do lado do pai e um avô do lado da mãe. Isso é bem legal. Meus avós não fazem parte desse meu arranjo familiar mais nuclear, porque meus avós por parte de pai já são falecidos desde quando eu era bem nova. E a minha avó, a única que tá viva por parte de mãe, mora em João Pessoa. Então, eu moro no Rio, né? Então é aquilo que é aquela avó que a gente visita, que a gente quer levar felicidade, né? Não é aquela pessoa que a gente procura quando o negócio tá no perrengue. Então, é minha família, amo muito minha avó. Só que dentro desse arranjo familiar que eu tô aqui trazendo pra vocês, ela não tá. Então, vamos lá. Aí tem o arranjo familiar, que é a configuração da tua família. E tem o arranjo familiar prático, que, por exemplo, comportamental. A sua mãe tem um papel de mãe dentro da sua família, ou a sua mãe muitas vezes tem papel de mãe e pai. Entende? Tem alguns vídeos aqui anteriores meus que eu falei sobre quando a pessoa está sendo responsável pelos pais e todos os malefícios, assim, o prejuízo que isso tem para a família. Como, por exemplo, claro, tem uma idade dos nossos pais que eles vão chegar na velhice em que você vai ter muito mais responsabilidade por eles, né? É o nosso momento de devolver para eles. Só que às vezes esse momento não chegou ainda e você tá tomando as frentes. Você tá botando os bois na frente do carro, né? Aquele ditado conhecido. E aí isso tem muitos malefícios. Eu te pergunto também qual é o arranjo comportamental da tua família. Por exemplo, são os seus pais que são responsáveis por tomar as maiores decisões? Vocês tomam isso em conjunto, que seria, né, o melhor dos mundos, né? Ou então, por exemplo, você como filha é quem hoje toma a frente do orçamento familiar, toma a frente de fazer as compras, toma a frente de resolver questões ali práticas da família, de burocracia e tudo mais. De pagar as contas, por exemplo, né? Mesmo que não seja o dinheiro, de ir pagar, de pagar no aplicativo. Então perceba nessas atitudes sua e da sua família como é que tá o arranjo comportamental também da sua família, entendeu? Por exemplo, quem dá mais apoio para quem? Quem é ali o braço forte e os outros às vezes precisam de mais apoio? E esse arranjo comportamental, gente, ele vai mudando ao longo da vida. Por exemplo, como eu falei, hoje às vezes você tá precisando dar mais apoio para os seus pais do que eles para você, por conta da idade. Ou então, por exemplo, hoje você dá mais apoio para o seu irmão
do que o seu irmão te dá, mas em algum momento da vida isso aconteceu diferente. Então, tem essa transição durante a vida do nosso arranjo familiar. E assim, você entender o seu arranjo familiar é importante para você ter consciência de quem são as pessoas com quem você quer estar bem. E quem são as pessoas que quando você briga, começa a ser preocupante, tá? Então, assim, a partir desse arranjo familiar, eu vou falar um pouco. Deixa eu ler aqui o comentário da Kétria. Já me peguei várias vezes tentando ensinar meus pais algo e dizer a eles o que fazer. Minha amiga constelação familiar, né? Sempre diz, desce daí, criatura, se coloca no lugar de filha, você é menor do que eles. Sim, esse é o pensamento da constelação, que eu apoio. Eu pego muita coisa da constelação também para montar o meu método, que é mais baseado na comunicação não violenta, mas isso da constelação tem total sentido. E assim, é você não se colocar no lugar de pai e mãe, mas você pode sim ensinar a eles, mas ensinar de outras formas, ensinar com experiências, ensinar com exemplo, ensinar com uma visão de mundo, porque às vezes até gerações diferentes acontece isso. Então, quando eles tiverem como exemplo em um determinado assunto, eles vão, mesmo que não falem para você, eles vão começar a mudar a mentalidade deles quanto àquilo. Ou então, por exemplo, quando você fornece a eles uma experiência. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma história para falar. Pai e mãe que tem medo de andar de avião, não sai da cidade. Não sai dali da cidade onde mora, não viaja nunca. E você tá doida para fazer uma viagem em família. Você quer que os seus pais conheçam outros lugares, ampliem a mente deles. E aí, o que acontece? Como é que faz? Quando você monta uma situação, uma experiência, né, um momento ali memorável para eles, em que aquilo ali for muito bom, vai virar a chave na cabeça deles. E aí você não precisa, como filha, ficar falando: ai, vocês só querem saber de ficar aqui, vocês não querem viajar, vocês não querem aproveitar a vida, vocês não sabem o que é bom. Se você falar dessa maneira, só vai criar resistência neles. Porque você tá atacando, porque você tá querendo se colocar acima. Agora, se você estrategicamente cria um momento, uma experiência para eles, você vai estar ensinando de uma maneira muito mais eficaz, que vai ter muito mais resultado de você levar aquilo que você quer que eles entendam. Então é isso, gente. Esse é o ensinamento do arranjo familiar. E agora a gente vai entrar aqui para consultoria, porque eu tenho 1 hora de live no Instagram, né? Quem tem muita gente no perfil, às vezes tem mais tempo, só que as minhas últimas lives que eu cheguei ali no teto de 1 hora, o Instagram estoura a live. Então eu vou agora dar a consultoria gratuita para nossa amiga. Vou explicar como é que funciona a consultoria para vocês, porque outro dia pode ser uma de vocês aqui participando. Se a pessoa se sente à vontade para aparecer na live, eu tenho como compartilhar e botar eu e a pessoa conversando aqui pra vocês. Live compartilhada, todo mundo vê aqui no Instagram. E aí é muito legal, eu acho esse o ideal, a melhor forma de consultoria. Só que tem vezes que a pessoa não se sente à vontade, não quer expor a situação ali pra todo mundo. E aí tudo bem também. Como que pode fazer? Vai me mandar por inbox, eu vou avisar que é na live de hoje que eu vou dar a consultoria. E a pessoa vai ficar ali online, ao vivo com a gente, para poder ouvir sobre a situação dela e todo o estudo que eu fiz daquele caso. Eu não divulgo o nome da pessoa, então tem sigilo total e é uma forma da pessoa conseguir ali ter a situação dela resolvida, ter os primeiros passos para resolver isso. E eu acredito fortemente que quando resolve de uma pessoa, resolve da galera que tá na live junto. Porque alguma coisa ali vai servir pra você, tá bom? Kétria botou aqui mais um comentário. Estou fazendo isso com alimentação, como estou morando de novo com eles nesta quarentena. Tento fazer coisas gostosas e saudáveis. Alimentação total é outra coisa que às vezes é difícil da gente colocar pros nossos pais. E é ótimo isso que você está fazendo. Uma alimentação saudável e gostosa vai trazer uma experiência o quê? Boa pra eles e uma experiência que eles vão colocar, fixar ali na memória deles como algo agradável. Cuidarem da saúde, isso. E cuidar da saúde também é um tema que dá pra gente fazer várias experiências aí positivas.
E vamos lá para a consultoria de hoje. A mulher que me mandou mensagem no inbox, ela tá passando pela seguinte situação, gente. E aí vocês podem ir comentando se vocês acham que tá certo, que tá errado, o que ela já fez. A mãe e o pai dela se separaram e tem ela e o irmão, né? Então vamos lá, pegar já o aprendizado do arranjo familiar de hoje. O arranjo familiar dela era qual? Pai, mãe, ela e o irmão. Pai e mãe separaram, o irmão casou. Só que o que está acontecendo na vida dela agora? Com a separação dos pais, a mãe dela está muito dependente dela, né? É uma situação extrema, a mãe dela é analfabeta, né? Não lê nem escreve, então isso causa uma dependência maior da mãe dela, de precisar de alguém ali para resolver tudo na vida, né? A gente sabe que o fato da pessoa não saber ler nem escrever é uma limitação gigante, né? E ainda é realidade dentro do Brasil, vocês estão vendo? Como eu tô falando aqui que os conflitos familiares são uma realidade do nosso país. Então, o que acontece? E ela tá se sentindo sobrecarregada. Ela tá se sentindo sobrecarregada porque o irmão, que mora no mesmo terreno que a mãe, casou e se distanciou da mãe. Se distanciou dela também. Ou seja, ele tá construindo um outro arranjo familiar com a esposa, só que isso não necessariamente quer dizer que ele precisa sair do arranjo familiar dele com a mãe e com a irmã. Lembra que eu falei que às vezes quando os pais separam você tem um arranjo familiar com a família da mãe e um arranjo familiar com a família do seu pai? Ele poderia ter feito o mesmo, ter criado um arranjo familiar com a família nova dele, agora que ele casou, e ter mantido o arranjo familiar dele antigo com a mãe e a irmã. Entende? Isso é você expandir o conceito de família e não limitar o conceito de família em quem mora na mesma casa, porque a gente sabe que isso aí é uma falácia, assim, é uma mentira. Não é assim que acontece. Então vamos lá, ela tá com esse problemão, gente. É um problemão por quê? O irmão se afastou completamente dela, então aqui a gente tem duas situações. Uma é o afastamento do irmão, tá tratando ela até de maneira fria, que foi o que ela me passou. Isso tudo foi pelo inbox, a gente conversando aqui do Instagram, e aí eu tô dando agora consultoria pra ela, que tá aí online também. Então, o que acontece? Tem o irmão que se afastou e tá frio, e tem a mãe que tá dependente dela, e ela tá se sentindo sobrecarregada. Qual é a minha metodologia aqui para essa situação? Primeiro de tudo, ela vai precisar perceber como ela tá se sentindo. Isso é tipo básico, gente. É básico porque às vezes a gente tá com um problemão na nossa vida, mas a gente não sabe como isso faz a gente se sentir. E aí o que acontece? Ela falou pra mim que já foi conversar com o irmão e que não adiantou de nada. Mas como será que foi essa conversa, hein? Eu queria ser uma mosquinha pra poder ter assistido. Infelizmente não tem como. Mas assim, como será que foi essa conversa? Será que ela tava com raiva? O que vocês acham? Será que ela tava com raiva do irmão nesse momento e quando ela foi conversar ela soltou tudo com muita raiva? Será que ela tava tão triste que na hora que foi conversar com o irmão ela começou a chorar? Ou então ela tava tão triste que ela não soube nem expressar pra ele o que ela precisava de fato que ele fizesse? Esses sentimentos, principalmente quando a gente não identifica eles atrapalham. Agora, quando a gente identifica o sentimento, ele para de atrapalhar. Por quê? Porque você sabe que você tá triste com a situação, você sabe que você tá com raiva da situação. Então, o que você vai trabalhar? O seu autocontrole, para você não explodir, ou para você não sair chorando, entende? E aí, esse é o primeiro módulo do meu curso, né? Mas assim, são uma das primeiras coisas que você tem que fazer, que é olhar para dentro, trabalhar em você esses aspectos, para você estar o quê? Forte para ir para essa conversa. Você tem que estar fortalecida, você tem que estar com tudo alinhado dentro de você, dentro do teu coração, para poder chegar para conversar uma conversa dificílima com o outro. Entende? Então tem esse aspecto que é trabalhar ali os sentimentos, que é o que eu identifiquei para ela ser o primeiro ponto.
tem outras coisas para se trabalhar consigo mesma. Tem o perdão, tem o autojulgamento, tem a observação. Só que no caso dela, especificamente, são os sentimentos. Por quê? Eu percebi que ela já tem uma observação boa em relação à situação que está ali posta na família dela. Então vamos lá. Depois que você identificou esse sentimento em você, o que você está sentindo quanto a essa situação aí com seu irmão? O que você vai fazer? Você vai ter que identificar depois o que você precisa. Qual é a sua necessidade? Por quê? Dentro dessa situação tem várias necessidades que para mim podem ser necessidades dela também. Necessidade de ajuda. Ela precisa da ajuda do irmão com a mãe, porque a mãe tá dependente dela. Eu vou focar primeiro aqui no caso do irmão, e aí se der tempo a gente vai focar no caso da mãe, tá bom? Mas fica comigo que a gente vai resolver tudo isso, mesmo que tenha que depois fazer outra live. Vamos lá. No caso do irmão, ela primeiro vai identificar os sentimentos que ela tá sentindo dele, desapontamento, decepção. Pode ser que ela esteja sentindo tudo isso, frustração, principalmente por um irmão mais velho que você esperava que fosse tomar, às vezes, a frente nessa situação e não tá tomando. Você pode se sentir decepcionada, frustrada. Então perceba qual é o sentimento que você está sentindo pelo seu irmão. Depois disso, perceba qual é a necessidade que você tem, que você precisa que ele atenda a sua. É de te ajudar com a tua mãe? É de estar mais perto de você como um irmão amigo? Porque você também falou que ele está sendo frio contigo. Então você queria que ele fosse mais próximo, mais parceiro, mais amigo? Perceba isso. Escolha uma necessidade. Por que uma? Cara, quando tu aprende aqui o que eu tô falando, você faz isso pra tudo na vida. Pra todos os conflitos que você tiver na vida. Só que você precisa começar com um. Não adianta a gente querer abraçar o mundo, resolver tudo de uma vez, porque a gente vai meter os pés pelas mãos. Então, qual é o foco? Escolher um. E quando você for escolher um, escolha aquele que tem importância pra você, mas que não te deixe mais emocionalmente desequilibrada. Então, vamos lá. Vamos supor que dentro dessa situação do irmão, ela quer a ajuda dele e isso aí ela fica com raiva porque ele não ajuda, fica totalmente com raiva. Então isso dá um grande desequilíbrio emocional. E o outro ponto é que ela queria que ele fosse mais amigo, mais parceiro dela. Isso deixa ela triste, magoada, mas não tão em desequilíbrio. Então vamos começar por esse ponto. E aí o que você vai fazer? Escolher um momento e um lugar. Um momento em que estejam só vocês dois e um lugar em que vocês possam ter privacidade para conversar sobre isso e que vocês não sejam interrompidos. Por que isso, gente? Dentro, às vezes, de uma família, de uma casa que mora um monte de gente, você vai conversar uma conversa super difícil na frente dos outros? Ninguém gosta. Ninguém gosta de ser exposto. Então, você tem que criar ali o ambiente ideal. Um local onde vocês estejam só os dois, um local onde ninguém vai entrar e perguntar onde é que tá a panela, entendeu? Um lugar que ninguém vai te interromper, que vocês possam ali realmente ter uma conversa verdadeira e sincera. Por que eu tô falando isso? Às vezes rola choro, às vezes rola ali uma voz mais alterada, às vezes você vai dizer coisas que só cabe a vocês dois, entendeu? Não cabe a mais ninguém. Então, escolha um lugar e um momento. Você já entendeu seu sentimento, primeiro ponto. Você já decidiu qual necessidade sua você vai começar falando com ele. E agora você vai escolher o lugar e o momento. Beleza, escolheu isso tudo? Aí você vai para a conversa. Sendo que nessa conversa tem várias técnicas, gente. Tem várias técnicas. Só que, né, para ser mais direta aqui na live, não dá para eu estender tanto, vamos escolher uma técnica que é a de você fazer o pedido. Você vai fazer o pedido para ele do seguinte: meu irmão, eu tô me sentindo triste e magoada com você, porque eu tenho a necessidade de ter você como um amigo e um parceiro, e nesse momento eu não tô enxergando isso na nossa relação de irmãos.
Por isso, eu tenho aqui um pedido para te fazer. Será que você pode ficar mais próximo de mim? Será que a gente pode tentar juntos resgatar a nossa relação de irmão que a gente tinha quando morava junto na mesma casa? E aí você se coloca na empatia com ele, tá? Você fala pra ele, eu entendo que hoje você tá casado, que você tem a sua vida com a sua esposa. Só que eu quero fazer parte da sua vida também. Você pode ter a sua vida com a sua esposa e mesmo assim fazer parte da minha vida e da nossa mãe. Então o pedido que eu tenho pra fazer pra você hoje, meu irmão, é que a gente consiga, não sei o nome dele, né? Que a gente consiga se reconciliar. Que a gente consiga ter uma relação mais próxima um do outro. Será que você pode atender esse meu pedido? E aí, gente, eu tô fazendo isso de uma maneira que é exemplificativa. É claro que a pessoa vai falar do jeitinho dela, né? Cada um tem seu jeitinho. Só que aí tem algumas coisas para esse pedido ficar mais amarrado. Vamos lá, tem que ser específico. Então, por exemplo, nesse pedido eu citei o quê? Que a relação de vocês hoje está distante e que você quer que ela volte a ser próxima como quando vocês moravam na mesma casa. Então, você está trazendo para ele a ideia do que você quer que volte a acontecer. Tem que ser específica. Melhor ainda é se você virar e falar, será que a gente pode conversar mais vezes? Será que você pode ir na minha casa e visitar a gente amanhã ou semana que vem? Eu vou fazer um almoço pra gente. O que você acha? Seja específica nesse pedido, porque aí ele vai ter clareza. O que acontece se você não é específica num pedido? A pessoa vai entender como uma crítica. Ela vai entender que você tá ali falando que o que ela tá fazendo tá errado. E quando você critica, meu irmão, acabou. Se você criticar a pessoa vai começar a ficar o quê? Resistente. Tudo que você falar, ela vai bloquear, 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 bloquear. Então, a gente tem que entrar em empatia. Entenda a situação dele também. Entenda que ele está construindo uma nova família. Se coloque nesse lugar de empatia. Porque quando você é empático com o outro também é recíproco com você, gente. A reciprocidade é algo que é inerente à nossa sobrevivência. Sabe por quê? Lá na época do tempo das cavernas, se você fizesse uma coisa, né, trouxesse uma caça para todo mundo comer, no dia seguinte outra pessoa trazia e você comia. Então, assim, para nossa sobrevivência, a gente aprendeu a ser recíproco. E isso tá, na corrente sanguínea, tá no nosso DNA. As pessoas são recíprocas. Então, quando você for empática com ele, ele também vai ser empático com você e vai entender teu ponto de vista, sabe? Então, parta para isso. Vamos lá, vou recapitular aqui a situação com o irmão para eu poder ver a hora aqui, para ver quanto tempo a gente ainda tem. Galera, ainda temos 20 minutos aí. Então, vamos lá, vou recapitular a situação dela com o irmão. O irmão tá frio e distante dela e não tem ajudado ela com a mãe. Ela escolheu então falar, eu dei aqui a recomendação que ela escolhesse falar sobre a questão dele tá frio com ela. Porque a questão da ajuda com a mãe gera uma raiva muito grande que pode acabar a conversa virando uma discussão. A gente não quer mais briga. Aqui é chega de briga, tá? Então vamos lá. Vai falar com o irmão, vai escolher o momento e o lugar. Gente, a gente precisa começar a observar mais. Você precisa escolher o momento ideal para você ter essa conversa. Não adianta ter essa conversa quando ele estiver saindo para ir trabalhar. Ele vai te dar atenção? Claro que não. Não adianta ter essa conversa na hora que ele tá estressadíssimo. Ele vai descontar tudo em você. Então escolha o momento ideal e o lugar ideal que vocês possam ter essa conversa que vai ser tiro e queda. Depois disso, você no pedido, você vai expressar para ele como você se sente, você vai expressar para ele qual é a tua necessidade que não está sendo atendida, você vai ser empática com ele e você vai fazer um pedido específico do que você quer que mude, tá bom? Então, isso aqui é uma consultoria, né, dentro de uma live, gente, tem muito mais coisa que eu poderia dar de técnica, só que eu te convido, querida, a testar isso.
testa isso, me dá o retorno lá no inbox e aí eu te falo outras técnicas e outros passos para você seguir nessa vertente com o teu irmão, até mesmo porque, pelo que eu identifiquei aqui, tem várias outras questões além dele estar frio com você. Tem a questão da cunhada ali, que é outra história também, que ela compartilhou comigo, a forma como a cunhada age com a família, mas nesse momento vamos focar aqui no teu arranjo familiar, que é o teu irmão e a tua mãe. Então, nesses 20 minutos que estão ainda aí com a gente na live, eu quero falar da relação dela com a mãe, gente. Pra quem me acompanha aqui no Instagram sabe que eu sou especialista nessa relação mãe-filha. Dentro dos conflitos familiares é a relação que eu mais vou, porque eu atendo muitas mulheres e nós mulheres temos esses conflitos com as mães muito forte. Então é por isso que eu me especializei no conflito mãe-filha. Vamos lá. Tem gente já me mandando aqui retorno. Calma, gente, que sexta tem live de consultoria de novo. Calma. Vamos lá. A situação dela com a mãe. A mãe é analfabeta, né? Não sabe ler nem escrever e se separou recentemente do pai, que era quem fazia tudo pra ela ali. Agora, meu exemplo de hoje, o que acontece? Ela tá se sentindo sobrecarregada por ter que dar todo esse amparo para a mãe. Primeiro de tudo, eu quero te trazer aqui uma coisa que na vida tudo é passageiro e temporário. Então, essa situação da sua mãe também pode ser passageira e temporária. Basta você conduzir da maneira certa, entendeu? Então, vamos lá. Você tá com esse problema com a tua mãe, além dos problemas com o teu irmão, você tá com problema com a tua mãe porque você me falou que ela é desorganizada e que ela... Nossa, eu me mandando muita mensagem, gente. Calma, galera, calma. Ela é desorganizada e você preza muito pela organização e pela limpeza da casa. Então, vamos lá. Voltando pro exercício da empatia. Por quê? Sua mãe acabou de separar do teu pai. Anos de casamento. Se só você tem aí 20 e poucos anos, né? 20 e pouco... Eu chuto que você tem 20 e pouco, pela foto que eu vi sua. No máximo 32 aí. Mas vamos lá. Se a tua mãe ficou esse tempo todo casada com teu pai e agora eles separaram, é um momento delicado, cara. É um momento muito delicado. É uma vida que eles passaram juntos. Entende? Então vamos exercitar a empatia? Como é que você vai exercitar a empatia com a tua mãe? Antes de pensar em falar para ela de organização, de limpeza, vamos primeiro ser empática com o momento que ela tá vivendo. Vamos fortalecer esse seu laço com ela para depois a gente poder trabalhar as questões ali que estão te incomodando e que com certeza mais pra frente aqui usando o método você vai conseguir tirar de letra. Mas exercício da empatia é importantíssimo. Como que você vai ser empática com a tua mãe? Observando os sentimentos dela. Então pergunta pra ela: mãe, como você tá se sentindo? Você tá triste com essa separação sua com meu pai? Você ainda tem raiva dele, mãe? Comece com perguntas. Por quê? Ela pode não estar acostumada com esse teu novo jeito. E isso é super normal, tá, gente? Então você começa. Maria entrou, boa tarde. Um beijo, Maria. A gente tá dando aqui uma consultoria grátis pra uma outra pessoa que me segue aqui na página, que passou todo o problema que ela tá passando com a família. A gente tá fazendo aqui uma consultoria nesses minutinhos que ainda tem de live. Então vamos lá. E vai ficar gravada, tá, gente? A sua mãe se separou do teu pai depois de 30 anos de casamento. Seja empática, comece fazendo perguntas pra ela. Mãe, você tá com raiva ainda do meu pai? Eu nem entrei no mérito de por que foi a separação, hein, gente? Porque lembrando que isso aqui é uma consultoria, né, de live, não é uma mentoria mais aprofundada. Então, se você sabe qual é o motivo da separação da tua mãe com teu pai, então pergunta pra ela se isso ainda dá raiva nela, ou se ela tá triste, ou se era ela que queria essa separação e ela tá bem, tá feliz com isso. Se aproxima dela através dos sentimentos.
Observe como ela tá se sentindo, porque tudo isso que tá acontecendo, toda essa maluquice que tá na tua vida, pode ter muito a ver com o que ela tá sentindo e não tá conseguindo expressar. Então deixe ela bem à vontade para expressar o sentimento dela para você, entendeu? E aí quando ela expressar esse sentimento, o que você faz com ele? Joga no lixo? Claro que não. Você vira para ela e fala, vai passar? Claro que não também, gente. Apesar de eu ser uma pessoa super positiva aqui e ter falado pra você que tudo é transitório, então esse momento também é transitório e vai passar na sua vida, você nesse momento da empatia precisa observar, ouvir de verdade. Aqui eu tenho uma série na página, uma série de 11 vídeos de 1 minuto cada um, falando sobre os bloqueios da escuta. Nós temos assim, eu trabalho com 11 bloqueios da escuta, mas nós temos vários, né? Então, vamos lá. Um dos bloqueios da escuta que atrapalham a empatia. Você falar pra pessoa que vai dar tudo certo. Você tá menosprezando o sentimento dela. Isso não é ser empático. Ou então você querer dar conselho. Cara, quando você dá conselho pra pessoa, você tá sendo tudo menos empática. Primeiro, entre em empatia. É isso que eu faço aqui com vocês. Quando vocês me mandam inbox com um conflito familiar da vida de vocês, primeiro de tudo, o que eu faço? Eu sou empática com a dor de vocês. Eu tento ver se eu tô entendendo de verdade, se aquilo que você falou foi realmente o que eu entendi. Isso é uma atividade muito boa também, que é você verificar que o que a pessoa falou é realmente aquilo que você entendeu. Isso é importantíssimo para que haja comunicação e é uma coisa que a gente pouco faz. Então, se ela falou para você, vou dar um exemplo aqui, tá? Você vai testar isso com a tua mãe. Mas se ela falou para você que ela tá com raiva do seu pai porque ele traiu ela e separou e foi morar com outra mulher, o que você vai fazer? Você vai perguntar para ela, mãe, então você ainda tem raiva do meu pai, isso ainda não passou, você ainda tem raiva dele? Aí ela vai te conformar, sim, ainda tenho raiva dele. Ou então ela vai falar, ah, não, eu fico com raiva da mulher, não dele, entendeu? Então você repete o que ela falou pra você ver se o que você entendeu realmente é aquilo que ela tá querendo falar. E é aquilo, gente, empatia é exercício, empatia é algo que a gente vai adquirindo conforme a gente vai exercitando. Então, cada dia mais que você tentar ser empática com alguém, você vai ter mais sucesso nos seus relacionamentos, seja qual for o relacionamento, seja amoroso, seja profissional e seja dentro da sua família. Então, empatia é a palavra-chave para você começar a ouvir isso, tá bom? Quero um retorno aí de vocês. O que vocês acharam da live? Gostaram desse modelo de live consultoria? Que eu falei primeiro ali sobre o relacionamento familiar, né? Os conflitos, as brigas dentro de uma família. E depois, segundo momento da live, eu entrei para essa consultoria. Foi de uma pessoa que me mandou inbox agora no final de semana. Contou tudo que ela tá passando na vida dela. E aí eu dei primeiro a recomendação de como ela vai agir com o irmão e depois a recomendação de como ela vai agir com a mãe. Então eu queria que vocês dessem um joinha, dessem um alô pra mim, se fez sentido pra vocês a live dessa maneira, tá bom? É isso, galera. A live fica salva aqui no Instagram. A live fica salva aqui no Instagram para você assistir ela por completo. E eu acredito que o problema da colega que a gente resolveu hoje pode ajudar você também, tá bom? Tô disponível para todas por inbox, então podem me mandar qualquer conflito que vocês estejam passando. Quem sabe você não é a próxima aí da nossa consultoria gratuita na sexta-feira. Vai ser meio-dia também, tá bom? Fico aguardando vocês. E quarta-feira eu tenho uma live com a Bruna. Bruna é uma queridíssima psicóloga e ela vai falar sobre autoestima, gente. Autoestima é um assunto que, né, tá até bem falado aqui na rede social, só que ela vai falar especificamente sobre nossa relação com a nossa mãe. Como a nossa relação com a nossa mãe influencia na nossa autoestima. Então fiquem ligadas, acompanhando. Por hoje é isso, tô muito feliz aqui de fazer essa consultoria pra você. Tá bom? Um beijo, uma ótima semana para todas. Tchau, tchau.